Encontros com o futuro. Hoje com um convidado muito especial, Evandro Cunha, ex-rede de marketing e comunicação da Mercedes-Benz e atualmente consultor desta mesma área. Meu nome é Matthew Schertz, sou editor do World Observatory for Human Affairs e Encontros com o Futuro é uma produção do World Observatory, da ESPM e da Prime, braço das Nações Unidas, para as faculdades de negócios no mundo. Evandro, bem-vindo ao estúdio ODS 17. Você está inaugurando o estúdio hoje. Que honra! E para falar de futuro, nesse momento muito importante da minha carreira, onde eu fecho o ciclo de 39 anos numa empresa que me deu tudo, todo o conhecimento, que eu tenho o prazer agora de dividir com muita gente como consultor. E estou muito honrado mesmo de estar aqui com você hoje. E o que você está fazendo hoje? Conta pra gente. Eu estou sendo muito procurado, né, como eu tive a oportunidade de trabalhar com vários profissionais de agências de eventos, e pelo conhecimento adquirido ao longo dessa jornada de 39 anos, eu estou sendo procurado como consultor em projetos, principalmente agora, onde eu iniciei um MBA da Faculdade Exame sobre inteligência artificial aplicada em negócios. Eu estou vendo um mundo novo e eu tô me sentindo como um adolescente começando ali nos anos 80, né, quando a gente teve aquela revolução dos computadores, Sim. Internet chegando. Então, é muito legal falar de futuro nessa fase da minha vida, com 59 anos, depois de ter trabalhado 39 anos numa empresa que é sinônimo de qualidade e tecnologia, e que foi uma escola para mim, né? Minha formação é o jornalismo. Dentro da Mercedes, eu tive a oportunidade de trabalhar... Mas você começou na Mercedes antes de fazer jornalismo, não é isso? Eu estava cursando jornalismo com 20 anos, quando eu comecei a trabalhar na Mercedes na área técnica. Minha formação de colégio técnica, e isso me levou para a Mercedes. E lá, com 20 anos, você não sabe muito bem o que você quer da vida, né? Então, os caminhos que foram sendo tomados foram, assim, opções, às vezes, mais de coração do que de experiência, né? E, poxa, eu fui trabalhar na área de comunicação interna, e nessa época, aliás, eu iniciei, na verdade, a pós-graduação em comunicação empresarial na ESPM, que foi uma coisa muito legal, e até o carinho que eu tenho, né, pela instituição, estar aqui hoje para mim representa muito. Eu fui, na verdade, responsável por toda a comunicação interna da empresa no momento onde a Mercedes estava se certificando com a ISO 9000. Então nós tínhamos Explica o que é ISO 9000 para o nosso público. É uma certificação que na época, nos anos 90, era muito importante porque as indústrias precisavam dessa certificação para poder exportar produtos, para poder fornecer para vários fornecedores. Era uma exigência normativa da época. E a certificação mede... Ela mede qualidade? Todos os processos da empresa, incluindo a formação dos próprios colaboradores. Perfeito. Então, você imagina, a gente teve uma revolução, porque era exigido uma escolaridade mínima para cada colaborador e a conscientização dos processos, o entendimento dos processos para que a gente atingisse esse nível de qualidade exigido pela norma. Então, a comunicação teve um papel fundamental na época. Para você ter uma ideia, a gente tinha uma rádio que era produzida diariamente no estúdio interno da Mercedes-Benz, no restaurante. Além dos meios de comunicação, como revista, jornal, o que mural. Da rádio? Eu não consigo não perguntar. A rádio, a gente dava notícias, Sim, que a gente da empresa. A gente fazia o clipping na época do jornal, né? E a gente tinha um locutor, entendeu? Então a gente preparava o roteiro para ele falar das principais notícias voltadas para o nosso segmento, né, que era, na época, voltado para a indústria automobilística, caminhões e ônibus, notícias do segmento. Mas o mais legal era o quê? A gente tinha as notícias e, entre as notícias, a gente tinha um bloco musical. E os funcionários pediam as músicas e ofereciam músicas para colegas, enfim.
E o sucesso da rádio era tão grande que os funcionários, eles iam até o estúdio para pegar autógrafos do locutor e da locutora da rádio. Então, assim, quando a gente fala nisso, eu estou falando de uma fábrica que na época tinha cerca de 16 mil funcionários. Né? Tem cidade do Brasil que não tem essa população. Com certeza. Então, era um universo muito rico para a comunicação. Sim. Né? E a minha formação, né, como eu falei lá, do jornalismo, me levou para a área, na verdade, de vendas, mais voltada ali para propaganda, marketing, que era... Eu fui para essa área para cuidar de um programa de televisão. Não tinha internet na época, imagina só um mundo sem internet. Então, eu peguei também. Então nós transmitíamos semanalmente um programa de 1 hora de duração para mais de 200 concessionários, né, da marca em todo o Brasil. Um canal interno. Um canal interno onde a gente treinava os vendedores, falava de produto e falava também da parte da oficina, da parte... Então, para produzir um conteúdo de 1 hora era um esforço hercúleo para conseguir assunto. E foi... Então, quando eu falo, né, muita gente fala, puxa, você ficou 39 anos numa empresa, mas foi como se eu tivesse trabalhado em várias, porque a cada momento eu pegava um caminho, enfrentava um desafio novo e, né, é isso que eu tenho para falar agora, porque construir o passado leva a gente para o futuro. Então eu tenho muita coisa legal que eu vivenciei na minha carreira e agora é o momento de deixar o legado e passar tudo aquilo que eu adquiri de experiência para essa geração aí que está fazendo as coisas acontecerem no mundo. Sensacional. Olha, vamos falar então um pouco do futuro, porque se tem um setor que deve estar mudando é a área de mobilidade e você mencionou a inteligência artificial também. O que você vê para os próximos anos nesses dois setores? E como que você vai usar a inteligência artificial, você imagina, na sua vida de consultor? É uma pergunta ampla. A indústria automobilística, ela caminha para uma jornada que precisa deixar menos pegadas ambientais no planeta. Ela foi a propulsora da indústria no século passado e agora ela precisa caminhar para uma jornada sustentável. Então, o caminho da indústria automobilística é oferecer essa sustentabilidade, porém com muita inteligência artificial para direção autônoma, para recursos de entretenimento dentro do veículo, porque com a direção autônoma você vai ficar de um ponto A para um ponto B no carro e às vezes não vai precisar executar nenhuma manobra. Então a indústria precisa prever e é muito comum você ter toda a interatividade do automóvel com o seu celular e as coisas estão caminhando num ritmo onde que praticamente vai ser um meio ali, dentro do habitáculo do veículo, um meio onde você vai poder assistir um vídeo, você vai poder interagir com outras pessoas fora, porque essa é a tendência da indústria automobilística. Por exemplo, hoje num carro, isso eu já tive a oportunidade de desfrutar, nós temos carros hoje que conseguem colocar uma música de relaxamento, o banco fazendo a massagem nas suas costas, em qualquer ponto do seu corpo, no assento, certo? E isso é uma coisa inimaginável 10, 15 anos atrás. Então você vai ter um momento ali no trânsito onde você vai poder usufruir dessa tecnologia. Hoje, o ambiente no carro já permite um conforto extremo na condução do veículo, incluindo a direção autônoma, que ainda engatinha no Brasil, mas que já é realidade em alguns países do mundo. Já tem carro aqui no Brasil com inteligência artificial, com direção autônoma? Sim, sim. Já tem? Sim, sim. Rodando? Mas o que acontece? Não é uma... Você tem a condução autônoma, mas se o carro percebe, e ele usa a inteligência artificial para isso, no entorno dele uma ameaça de colisão, seja do lado, seja na frente, ele automaticamente vai executar a frenagem e vai pedir para você colocar as suas mãos no volante. Sim. Entendeu? Sim.
porque ele tem autonomia, ele está lendo, fazendo a leitura da faixa, ele faz a curva, entendeu? Mas ele entende que qualquer situação de perigo precisa da intervenção do motorista. Do motorista. Então, isso já existe em alguns modelos elétricos, e isso não é uma coisa tão distante assim. Lógico, nós precisamos ainda, no país, da infraestrutura da própria estrada, das ruas, das rodovias, para poder evoluir com essa tecnologia. Mas isso é uma coisa que vai acontecer muito rápido, eu acredito. O mercado de automóveis está num momento muito difícil de prever, né? Tá num momento de grandes mudanças. Nós estamos vendo chegar automóveis elétricos da China, sobretudo, e num volume razoável. Eu vi outro dia que a BYD foi a empresa automobilística, a nona mais vendida, que mais vendeu. Saiu em nono lugar em termos de vendas no mês passado. E o modelo da BYD foi o carro mais vendido no mês passado. Ao mesmo tempo, nós temos o carro a álcool, que é uma coisa nossa e é uma coisa que funciona muito bem e é uma coisa que é bem mais sustentável do que gasolina. E toda uma indústria feita desde a partir do século passado para abastecer o carro a etanol, com avanços sensacionais. Como é que você vê essa confluência de fatores? Ninguém sabe exatamente para onde vai. Se vai para o híbrido com etanol, se vai para o total elétrico como o resto do mundo, se não vai. Eu imagino que a indústria automobilística ela não tem uma solução única. Uhum. Cada grupo empresarial está partindo para uma solução. Aqui no Brasil. A princípio, os chineses estão acreditando no carro elétrico, mas, por exemplo, a Toyota, ela parte para o modelo híbrido. Sim. E aí depende muito do meio de transporte. Híbrido gasolina e híbrido etanol. Sim. As duas coisas. Porque é flex. É flex. Então, para o Brasil, acredito muito na solução híbrida, justamente porque a nossa matriz energética ela é totalmente sustentável. Nossa energia é gerada por hidrelétricas. A energia elétrica, você sim, fala. Uhum. Então, quando você está carregando um veículo elétrico, você sabe que essa energia é limpa. Uhum. Ao contrário, por exemplo, da Europa e de outros países. Eu acho que não temos uma solução. Tá? Eu acredito muito na tecnologia do veículo, mas agora o meio de combustão, eu acho que ainda... E outra, a restrição do mercado pelo carro elétrico, queira ou não queira, ela existe. Ela existe. É uma barreira a ser rompida na comunicação, porque hoje, principalmente no Brasil, a gente não tem a segurança de que você vai fazer um trajeto e vai retornar para a tua casa e vai conseguir abastecer o veículo. Então, o mercado passa por esse desafio. Mas esse não é só um problema de comunicação, é um problema de infraestrutura mesmo, do país mesmo. Sem dúvida, porque você pode ter o carregador do veículo em casa, na sua casa de praia, e você tem que planejar qualquer viagem, e a gente até fazia uma analogia com o celular. Você, por exemplo, hoje eu vim aqui, e se eu tivesse outro compromisso, eu sei que eu tenho que carregar meu celular para não ficar sem a bateria do meu celular. Então, a viagem num automóvel elétrico é a mesma coisa. Você vai ter que planejar para onde você vai, se você vai ter que abastecer em algum lugar, quanto tempo vai demorar. Então, isso é uma coisa que precisa ser ensinada ao usuário. Então, se o cara for muito tranquilo, ele pode ficar na estrada sem não combustível, mas sem a energia, né? Isso é desagradável, né? Para qualquer pessoa. Principalmente levando em consideração que o carro elétrico ele entra numa faixa de preço mais elevada e realmente quem compra esse carro está sujeito a passar por uma situação desagradável. Né? Sei. Então está tudo meio indefinido ainda, para onde caminhamos. Muitas empresas que falaram que iam apostar totalmente no elétrico estão revendo a sua posição, porque, na verdade, é o mercado que define. Então, se o cliente... Sim. O Brasil vive agora esse momento dos chineses chegando,
E é um momento rico, porque ele pode alterar e acelerar o processo de infraestrutura, o que é bom para todo mundo. Tá? Mas a grande questão é, o carro elétrico ele tem uma vida útil e ele tem novos compradores. Então, como é que vai ser isso daqui a 10 anos? Quem comprou um carro agora, ele vai conseguir trocar de veículo daqui a 5 anos? Para onde vai esse veículo? Vai para o mercado de usados? Quem está comprando um carro usado tem um poder para ter carregadores em vários pontos. Então, são várias questões que estão sendo discutidas, mas, no fundo, é assim, é um caminho sem volta. É um caminho sem volta e vai fazer parte do nosso dia a dia num curto período de tempo. Como a internet foi. Sim, sim. Ou como o telefone celular, que foi aumentando, expandindo. Então, eu acredito muito no público mais jovem comprando carro elétrico e se acostumando já a usar a tecnologia. No meu ponto de vista, o pessoal que tem ali acima de 50 anos, eu acho que ele não vai acreditar e apostar nessa tecnologia como... A não ser meus amigos que querem parecer mais jovens. que estão comprando. Deixa eu dizer, vamos falar de inteligência artificial um pouco. Você está estudando isso, mas não é só por causa da automatização dos veículos. Você não vai fazer isso, né? O que você vai fazer com a inteligência artificial? A inteligência artificial está passando hoje por uma revolução. Então, a OpenAI, que está lá no Vale do Silício, ela começou com o ChatGPT, que hoje é uma ferramenta que todo mundo tem no celular, tá? E era uma fundação e hoje eles estão com investimentos trilionários para desenvolver mais ferramentas e facilitar. E, na verdade, Microsoft, né, inclusive. Isso, e, enfim. E aí se provocou brigas e tal. Então, assim, nós, em questão de 1 ano, a gente vai ver muita coisa acontecendo. Por exemplo, no cinema, hoje você consegue praticamente fazer uma animação, sei lá, de uns 3 minutos, entendeu? Totalmente no computador. Você coloca um prompt, um comando, e consegue fazer um filme, uma animação, somente com comandos de voz ou digitados. Então, que tipo de comando, por exemplo, você daria? Eu quero fazer um filme sobre alienígenas por exemplo, chegando na Terra. numa das aulas, um professor foi muito legal, ele colocou uma experiência bem interativa. Ele criou uma animação, então ele interagia com a classe. Aí o pessoal falou, não, vai ser um menino que sonha em ser pirata. Ele está no quarto dele e aí você pede para que o ChatGPT faça um roteiro de uma animação. Então ele faz um roteiro. Aí cada cena do roteiro você pede uma ilustração. Dentro dessa ilustração você pede, o menino está no quarto dele, ele está com um chapéu de pirata, então ele tá olhando para um quadro e ali tem um navio pirata, ele começa a se movimentar. Resumindo, em 20 minutos o professor criou, dentro da só aula, dos comandos que os alunos deram, uma animação ali de 1 minutinho, assim. E assim, parecia um filme, porque você coloca, pra você ter uma ideia, a voz do menino era de uma atriz americana, quer dizer, a voz em inglês, mulher, né, que é muito utilizado na dublagem aqui no Brasil. A criança fala com a voz feminina, né, o menino, no caso. E aí, a inteligência artificial transformou a locução dela em inglês numa locução em português que estava prevista no roteiro. Isso, Matheus, em, sei lá, 30 minutos da aula, nós criamos, a classe criou junto esse vídeo. Então, assim, imagina o que pode ser feito com a inteligência artificial no mundo da medicina, por exemplo. Teve um caso recente de uma mulher que tinha um problema com o filho, um problema de saúde, que ela tinha passado já por vários médicos que não conseguia resolver. Ela pegou todos os materiais que ela tinha, os exames do filho, ela usou uma ferramenta de inteligência artificial e descobriu por quê? A inteligência artificial varre a internet atrás de casos semelhantes ao do filho dela. Ela pegou um laudo, da inteligência artificial, levou para o médico, que ela estava mais em contato, e ele falou, poxa, eu acho que é isso, vamos investigar. Então, assim, a inteligência artificial ela vai ser aplicada em todos os campos da nossa vida. Não só do entretenimento. E isso gera várias discussões, por exemplo, ética, legislação. Então, é uma revolução que a gente está passando.
E quando, né, eu falo da minha carreira, e é legal estar aqui falando do futuro com vocês, porque com 59 anos, você imagina, meus pais, eles teriam tanta perspectiva de futuro como hoje, e não com relação à saúde, mas com relação ao próprio trabalho, a você se manter atualizado, a você se manter ativo e podendo desfrutar de uma tecnologia. Então, acho que isso já é uma coisa muito legal que está acontecendo no mundo, né? Essa possibilidade de a gente ampliar o nosso tempo útil aqui nesse planetinha, que a gente precisa cuidar bem dele. Sem dúvida. E isso é uma coisa fantástica nesse momento da minha carreira, e eu acho que vai ser no momento de todos que vão chegar nessa idade aqui em breve. Sensacional. Evandro, eu acho que é um bom lugar para a gente encerrar. Quero te agradecer muito, foi muito interessante e boa sorte com a consultoria. Eu que agradeço a oportunidade. Está aqui na primeira entrevista após essa jornada que eu tive, né, nessa empresa, e está tão entusiasmado com vários temas que vocês trouxeram aqui para a mesa. Muito obrigado.